paz do Senhor, queridos professores, eu sou a professora Maquiel Nardon e hoje vamos trabalhar mais uma lição da nossa revista da CPAD, hoje trabalhando com o Jardim de Infância. As nossas crianças têm entre 5 e 6 anos e o perfil delas é um perfil de criança questionadora, muito curiosa, então eu já recomendo. Estudem bastante, apropriem-se do tema, porque esse tema é muito rico para trabalhar com os nossos pequenos. Se vocês quiserem acessar o nosso material complementar, que nós vamos deixar ele no PDF, vocês podem acessar www.eb-blumenau.com.br. Vamos começar? Pessoal, como eu falei, a nossa lição tem um título muito rico e eu vou começar exatamente analisando o título para que a partir dele nós possamos desenvolver as outras atividades. O título da nossa lição de número 4, do segundo trimestre de 2019, traz o seguinte tema: um amigo é curado. Se nós avaliarmos somente pelo título, nós já temos duas linhas de atuação para então envolver as nossas crianças. Primeiro, um amigo. Se a nossa comentarista da revista já começa falando que é um amigo, ele é amigo porque ele tem amigos, né? Então, que nós possamos aí instigar as nossas crianças a orar, a apresentar os seus amigos diante do Senhor em oração, para que elas também venham a ter amizades verdadeiras. Eu sei que eles são pequenos, mas desde pequenos nós precisamos ensinar aos nossos pequeninos. Lá em Marcos 2, do versículo 1 ao 12, ele nos mostra a história que nós iremos trabalhar hoje sobre o paralítico em Cafarnaum e que amigos dessa pessoa trouxeram ele, carregaram ele, andaram por algumas distâncias, né, com essa pessoa para que ele pudesse chegar perto de Jesus e vir a receber o seu milagre. Então que nós possamos ter amigos também que nos amparam no momento em que nós estamos fracos, cansados, né, e que nós possamos também ser amigos verdadeiros para orar pelas nossas pessoas que estão aí ao nosso redor. A outra parte do nosso título fala é curado. Aí mostra, né, o grande poder que Jesus tem para curar não só o nosso físico, mas também o nosso dodói, né, no coração, o nosso espiritual. Em que nós possamos convidar Jesus para fazer parte das nossas vidas, se renovar a presença dele todos os dias em nossos corações. E é nessa linha que nós vamos trabalhar a nossa lição. Começando nessa frente de oração, vocês já poderiam iniciar as nossas atividades chamando as crianças para orar pelos amigos. Então eu trouxe aqui uma caixa em que eu decorei ela com azul, né, a cor do céu, sempre lembrando aí como nós trabalhamos, né, no início do trimestre, a apresentação para lembrar as crianças, né, sobre o céu, a oração, a importância de estar perto de Jesus. Então eu preparei uma caixa azul, decorei aqui com as palavras, né, amigos, oração, e aqui vocês vão fazer uma dinâmica com os pequenos. Talvez eles não saibam, né, escrever ainda o nomezinho de todos os amigos, mas o nome deles eles sabem. Então vocês vão preparar. Bom, como a nossa história ali em Marcos, né, nos mostra que 4 amigos, né, carregaram esse paralítico até Jesus, eu pensei em propor o seguinte para vocês. Preparem com antecedência 4 papeizinhos pequenos, para que as crianças possam escrever o nome de 4 amigos ou desenhar 4 amigos, cada um em um papelzinho. Depois que elas fizerem isso, vocês colocam nessa caixinha, tem uma abertura aqui em cima, né? Colocam na caixinha, todos trazem, né, apresentam seus amigos nessa caixinha e vocês fazem, então, uma oração junto com os pequeninos pelos amigos de cada um. Então, é uma ideia que eu deixo aí para vocês poderem trabalhar essa abertura de aula com os nossos pequenos, tá bem? Na sequência, qual é a minha recomendação? Vocês poderiam já trabalhar com elas, já que a gente está falando em oração, apresentar os amigos, nós precisamos também cuidar da igreja. E é um momento justamente da oferta que nós cuidamos do lugar onde nós passamos um bom tempo, né, com os nossos amigos, com os irmãos, orando, louvando, né, e adorando ao Senhor. E para esse momento da oferta, eu preparei mais uma ideia de ofertório.
Aí vai, né, do que você consegue fazer aí na sua igreja, tá? Na sua aula. Eu me recordo que eu apresentei para vocês, né, ainda na abertura do trimestre, um modelinho de ofertório, né, com um formato de coração. Pode manter aquele também, porque está alinhado com essa temática toda do trimestre. Mas eu trouxe mais uma proposta para vocês. Vamos ver se vocês aceitam. Eu trouxe mais uma caixinha. Eu decorei ela como se fosse uma igreja, né? E escrevi aqui em cima, ofertas. Qual é a proposta? Façam, né, uma aberturinha em cima dessa caixinha. Esse aqui eu fiz uma tampa mesmo, porque também tem outra abertura na caixa. Para que o nosso ajudante do dia, vocês podem fazer um crachazinho, lembra como eu havia mostrado para vocês? Façam já a escolha de um ajudante do dia e que ele possa, então, recolher as ofertas para que vocês possam continuar, então, com as atividades da EBD. Para esse momento de oferta, eu também vou deixar lá uma ideia, né, uma dica aí de corinho. Vocês sabem que eu gosto bastante de música, eu acho que as crianças fixam mais, elas decoram mais as atividades quando a gente apresenta algum som, algum movimento, alguma coisa diferente do que só a leitura, até porque eles ainda são pequenos. Então eu vou deixar ali para vocês uma ideia de um corinho da Rosilene Martins, vai ficar o link para vocês lá do podcast, junto com a letra que vai estar no PDF. Ele é muito lindo esse corinho e fala que a criança, como se ela estivesse falando com Deus, né? Quero ofertar no altar de Deus, o melhor de mim eu quero dar. Sou criança, mas meu coração já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar tudo o que tenho, meus talentos, todo o meu ser, não apenas uma moedinha. Hoje eu entrego a Deus todo o meu viver. E aí vocês já aproveitam também para esclarecer, explicar um pouquinho da letra desse hino. O que é essa doação, esse momento de ofertar na casa de Deus, né? Nós recolhemos ali as ofertas, mas a nossa oferta também é vir à casa de Deus, nos dedicar, falar para os nossos amigos de Jesus. Isso também é uma forma de ofertar na casa de Deus. E agora, então, entrando numa introdução para a nossa lição, eu trouxe algumas possibilidades aqui para vocês. A nossa leitura, né, o texto bíblico, a história que nós vamos estar contando para as crianças, né, no cenário que vocês vão observar aqui, está lá em Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 12. Tá? Então tem um trechinho ali importante para vocês fazerem leitura, estudar bem, buscar aí subsídios, recursos, né? Outros livros, e inclusive na CPAD a gente tem alguns livros bem importantes que trabalham algumas temáticas relacionadas a isso, mas partindo para o nosso versículo em ação, a nossa memorização com as crianças, está lá em 1 João 1, versículo 7, e diz assim: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. E aí eu montei uma ideia aqui para vocês, trabalhar essa questão da limpeza, para explicar para as crianças o que é isso. Vocês conseguem identificar aqui? Eu fiz o Senhor Imundinho. Fiz um formato de um planeta, né? Simbolizando ali, né, nós que estamos aqui nessa terra. E ele está um pouquinho dodói, conseguem perceber? Tem um termômetro, a carinha está muito triste, ele já não tem mais um sorriso, o rosto está bem desbotadinho, né? É assim que nós ficamos quando há o pecado. O pecado nos tira a alegria. E isso vocês trabalham com as crianças. Mas como que a gente faz para esse Senhor imundinho, os nossos corações, voltar a ser alegre, voltar a ser radiante, como em outro momento era? Nós precisamos aceitar o sacrifício que foi feito na cruz. Aquele momento de Cristo na cruz, derramando o seu sangue por nós, quando nós aceitamos, quando nós convidamos Jesus para fazer parte do nosso coração, ali começa a transformação. Nós precisamos convidar e depois deixar tudo nas mãos de Jesus, de Deus. E aí qual é a ideia? Como a gente falou em sacrifício, a gente falou em Jesus, que ele derramou o seu sangue, preparem, né, um pedacinho de tecido vermelho, e aí vocês vão fazer, né, como se estivesse simulando, né, aquele momento ali da cruz e que o sangue de Jesus foi derramado. E é esse sangue que nos purifica e muda toda a nossa história. Aquilo que era triste se desfaz, aquilo que não tinha alegria volta a ser alegre. E essa é a ideia para vocês trabalharem com as crianças, a questão do que fala o versículo para nós memorizarmos, da limpeza, da transformação que Jesus faz quando ele vem fazer parte das nossas vidas. Ele transforma não só o físico, mas também o nosso interior. E a ideia é essa. Então eu fiz aqui em feltro
uma almofadinha, né, no formato de um planeta. Coloquei aqui atrás uma bolsinha para a gente poder guardar, né, esconder ali os detalhes que vão aparecendo ao longo dessa conversa que vocês terão com as crianças. E aqui eu fiz um rostinho. Como é feltro, é só encostar que ele já gruda. Eu fiz um rostinho triste para o momento em que vocês estiverem falando, né, do sacrifício de Cristo, do sangue que ele derramou na cruz, estiverem explicando, vocês fazem, né, simulam ali como se o sangue estivesse limpando, né, toda aquela tristeza, aquele pecado, né, e aí ele mostra um coraçãozinho alegre. E é assim que nós ficamos quando Cristo está conosco. E aí vocês podem trabalhar com as crianças, eu acredito que elas vão achar bem interessante. Sabem que crianças acabam chamando mais atenção quando tem um visual com colorido, alguma coisa grande, né? E essa é a ideia que eu trouxe para vocês trabalharem aí o versículo em ação. Mas, lá venho eu de novo, né? Não poderia ser diferente. Eu trabalhei também com os meus pequenos, há um tempo atrás, aquele corinho apresentado na PEC, sobre o plano da salvação. Vocês se recordam? Que é o livro Sem Palavras. Eu adaptei para mim para coraçãozinho, tá? Então a gente vai trabalhar ali que o coração era sujo, mas Cristo nele já entrou e com seu precioso sangue, tão alvo assim, o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. E é um dia tão feliz quando a vida eterna eu ganhei. Esse último coraçãozinho aqui, a ideia é que ele seja verde. Como nós temos um cenário que tem essa influência, né, sobre os elementos que nós utilizamos aqui, eu fiz ele em azul para vocês poderem identificar bem. Então vocês vão trabalhando a musiquinha, eu deixei para vocês inclusive no PDF a cifra dessa música, para quem tem aí o dom de tocar um instrumento musical, um violão, um teclado, pode acompanhar e fazer com as crianças. Também fica o link lá para vocês utilizarem. E essa é mais uma dica então, para trabalharmos a explicação sobre o versículo que nós vamos apresentar depois para os nossos pequenos. Agora chegou então o momento de trabalharmos especificamente o versículo. Aqui nós estamos apresentando algumas dinâmicas para que eles pudessem entender o que é esse transformar, essa presença de Jesus, o que ela vem fazer em nossas vidas. E aí então, depois que a gente fizer esse momento de cântico, se vocês conseguirem, né, fazer esse louvor com os pequenos, né, o meu coração era sujo, vocês façam, essa é a minha proposta, tá? Vocês façam um visual como esse. Vocês podem perceber que aqui tem o versículo, né? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. O que eu fiz aqui no meio? Eu fiz um coração em EVA, eu colei um cartão branco menor, um coração menor, para poder caber no coração vermelho o versículo, né, por extenso, para a gente poder fazer leitura com as crianças. E aqui na frente desse cartão branco, vocês talvez não estejam conseguindo identificar muito bem, mas eu colei um plástico. Um plástico que vocês tiverem ali, dá para fazer com aquele plástico que vem protegendo alguma revista, enfim, é tranquilo, tá? Qual que é a ideia? Com um pincel atômico, um marcador, né, de quadro branco, vocês vão contextualizando para as crianças isso que a gente acabou de visualizar nos corações ali no mundinho, tá? Que o pecado vai deixando manchinhas, uma coisinha pequena lá, uma mentirinha, eu falei para o pai isso, mas eu não tinha feito bem isso, vai fazendo com que nosso coração entre o pecado. E quando o pecado vem, ele deixa manchas. O que nós precisamos fazer para que essas manchas do pecado, para que o pecado em si desapareça da nossa vida e nós voltemos a ter um coração puro de novo? Eu preciso aceitar que o sacrifício que Cristo fez na cruz, aquelas gotinhas de sangue que ele derramou lá na cruz, pode nos purificar. E aí vocês fazem uma gotinha grande ali, eu usei feltro, mas pode ser qualquer paninho que vocês tenham vermelho, e esse paninho simbolizando a gota de sangue de Jesus, faz isso no pecado. Limpa o pecado. E aí vocês vão trabalhando com as crianças essa questão. E aí, após vocês mostrarem que a gotinha de Jesus pode limpar pecado, vocês vão fazendo a repetição para a memorização desse versículo e as crianças vão colocar no coração o versículo que vocês estarão apresentando. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Vocês veem? É uma coisa bem simples, né?
um plástico aqui na frente. A canetinha precisa ser uma para marcador de quadro branco, por conta do plástico aqui na frente. Canetinha comum não funciona, eu já tentei. E também tem que cuidar para que não seja marcador permanente, tá? Demais, dá tranquilo. Eu acho que é uma proposta bem bacana para vocês trabalharem aí com seus pequenos. Aqui nós chegamos no versículo. Vocês vão fazer toda a contextualização, vocês vão trabalhando com as crianças a importância de aceitar Jesus. Eu sei que eles são pequenos, mas desde pequeno a gente já tem que ensinar eles no caminho certo. Essa é a proposta, é isso que Deus nos ensina através da sua palavra. E a partir daí, como nós já fizemos toda essa introdução, já falamos do seu imundinho, que agora na verdade é o seu mundinho, né? Porque aconteceu uma transformação, ele não é mais sujinho, não tem mais pecado dentro dele, no coração dele. Nós vamos passar então para explorar a nossa palavra, a nossa história do dia. Pensando na história, eu trouxe aqui uma dedicação um pouco maior relacionada ao cenário e aos personagens. Por quê? A história vocês vão fazer leitura, está lá em Marcos 2, do 1 ao 12. Vocês vão se apropriando do conteúdo, do contexto que está ali na história, então a gente não vai trabalhar essa história com vocês. Eu vou mostrar os cenários que eu estou trazendo aqui como proposta, para vocês aí já terem, tendo algumas ideias aí, para então trabalhar com seus pequenos. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em cenários. Bom, na nossa história, o principal ambiente, né, o principal cenário que estava acontecendo naquele momento era uma casa com muitas pessoas e Jesus estava lá. Então não tem como eu fugir desse ambiente. Eu trouxe aqui para vocês 4 cenários, 2 cenários mais ou menos parecidos e um pouco diferente. Essa aqui é uma bolsa que eu fiz, tá? É uma bolsa com a proposta de mostrar ali a possibilidade das crianças interagirem depois que terminarmos de contar a história. Então vocês montam uma bolsa, eu fiz um enfeltro bem simples, costurado na mão mesmo, tá? E aí vocês podem abrir para contar a história para elas. Então a bolsa de vocês vira um cenário para esse momento da história. E aqui, como fala, né, a história lá, Jesus estava em uma casa e falando, né, conversando com os seus discípulos, com as pessoas que lá estavam, e a casa estava muito cheia. Eu trouxe vários personagens aqui para demonstrar para as crianças essa casa muito cheia. Não tinha onde colocar mais pessoas. Todos estavam ali querendo estar perto de Jesus, ouvir Jesus, tocar Jesus, então não tinha mais espaço. Aí vocês vão ilustrando, colocando mais amiguinhos ali dentro. Os fantoches que eu fiz são de rolinho de papel, encapados com TNT, com EVA, bem simples, tá? E aí aqui, vocês veem, a casa está cheia, está tomada de gente, não tem mais onde colocar, pessoal. E nós tínhamos ali o nosso amigo, que tinha 4 amigos. Vocês reservam ali 4 fantochinhos para contar essa história. Esses 4 amigos fizeram de tudo para que um amigo especial conseguisse chegar perto de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Deixa eu colocar eles aqui. Eles tinham um amigo muito especial, muito precioso para eles. Só que ele não podia caminhar. Ele tinha as perninhas molinhas. Ele era paralítico. Ele não conseguia se deslocar sozinho. Então, os 4 amigos fizeram todo o deslocamento carregando ele em uma maca e chegaram até a casa onde estava Jesus. Mas os amigos tentaram de todas as formas entrar na casa, mas estava cheio. Tentaram por uma porta, não deu. Tentaram pela janela, também não deu. E agora o que nós vamos fazer? Eles tiveram uma ideia de subir pelo telhado. Lá as casas eram um pouco diferentes dessas que nós temos hoje. Nós temos telhados, nós temos, às vezes, laje, né? As casas daquela época eram como essa aqui. Tinham só essa cobertura em cima, que era com barro, com palha. Então, era um pouco mais fácil para eles acessarem. E foi isso que eles fizeram. Subiram até o telhado com um amigo e fizeram esse amigo descer por cordas até onde estava Jesus. Então, essa é uma ideia que eu trouxe para vocês sobre o cenário. Vou deixar aqui dentro
Vocês depois que contarem a história, deixem as crianças também manipularem o cenário, brincarem ali com os fantoches e quem sabe faça até um rodízio com essa bolsa para que as crianças possam levá-la para casa e fazer essa contação de história também para sua família. O outro cenário é um pouco mais simples. Ah, professora, desculpa, mas fazer um cenário desse com bolsa, com tecido, fica delicado, eu não sei costurar, o tecido é um pouco mais caro, então não tem problema. Vamos fazer outro modelo? Eu trouxe esse aqui. Olha, é uma casinha bem simples, tá? Caixinha de sapato, como vocês viram ali, ok? Faz o cenáriozinho. Naquela época, né, era muito quente, era outra estrutura, era outro tempo, né? Eles tinham muitos tecidos, né? Pode fazer uma varandinha. E na parte de trás da casa, essa que eu fiz, né? Como não traz muitos detalhes ali na Bíblia, eu fiz uma escadinha por trás, onde esses amigos, né? Subiram para levar o seu amigo. E aqui em cima eu já deixei pronta uma abertura, tá? Então, por aqui poderia passar a maca com o seu amigo. E aí vocês seguem contando a história. Professora, eu não tenho uma caixa de sapato, tá muito difícil de encontrar aqui. O que eu faço para fazer essa contação? Vamos lá, eu trouxe mais uma proposta. Essa proposta aqui, vocês conseguem enxergar direitinho? É dobradura de papel. A ideia é que, se porventura vocês, né, conseguirem ali montar, não tem um número grande de crianças, dá para montar para cada uma receba uma casinha dessas. Olha que interessante. É uma dobradurinha de papel e vocês abrem. Vocês fecham ela para contar a história, que eles tentaram entrar pela porta, tentaram entrar pela janela e não foi possível. Então, o que eles fizeram para entrar na casa? Eles subiram no telhado. E aí você abre a casa para contar que lá dentro da casa estava cheio de gente. Vocês conseguem enxergar direitinho? Tinha muita gente e Jesus estava lá. Como os amigos queriam muito que esse amigo deles recebesse essa cura, esse toque de Jesus, eles subiram no telhado e fizeram, né, a entrada do amigo pelo telhado. Aqui fica mais uma dica para vocês. Essa dobradura aqui é a coisa mais simples que existe. Eu pego um quadradinho de papel, uma folha de ofício, né, folha A4. Eu faço um quadradinho com ela, né, a gente dobra em triângulo primeiro, faz um cortezinho, depois só marca os quadrados. E aí você recorta dos lados. Nesse aqui você encaixa e já tem um dos formatos, que é um desses aqui. Você vai precisar de 4 desses para montar uma casinha e depois também mais um triângulo para montar o telhado. Depois é só você pintar, colorir e aí você tem a sua casinha para contar a história. A outra proposta é bem mais simples, tá? Mas também é com dobradura de papel. Deixa eu abrir essa aqui para vocês olharem. Tá bem? A outra proposta é esta. Olha só. Folha de papel também, dobradura. E aí você faz a decoração que você achar melhor, tá? Ela é uma folha dobradinha. Vou mostrar os segredos aqui. É uma folha dobrada ao meio. Você faz as marcações, né? Em 4. E aí é só dobrar para dentro aqui. E aí você faz o seu telhado desenhadinho. Aqui é a abertura da casa. E quando você vira o seu papel, faz o cenário da parte interna da casa. E aqui você faz a contação dos amigos descendo esse outro amigo pelo telhado. Põe Jesus, põe as pessoas, como eu coloquei na outra casinha ali para decorar. E aqui tem mais um cenário para vocês poderem contar a história. Viu como é simples? Então não tem desculpa para esse momento. Bom, como os cenários que eu tinha para mostrar para vocês eram esses, eu gostaria de mostrar aqui também uma possibilidade de louvor. Eu vou deixar o link do arquivo onde tem o áudio desse louvor. Nesse áudio eu não encontrei a cifra, mas quem já trabalha com música e quiser também contribuir conosco, quem sabe num próximo momento em que vocês conseguirem ouvir o áudio, tirar ali as cifras, mande pra gente também, pra gente poder ter esse arquivo e talvez poder inserir com a sua autoria ali a cifra no nosso PDF, tá bem? Como nós falamos aqui, a nossa história, né, toda falou sobre cura que Jesus fez, né, naquele lugar onde ele estava, eu trouxe um corinho que fala sobre
Deus mandou a cura divina, livrou a minha alma da ruína, agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar, que é o que o paralítico fez depois que Jesus curou ele daquela enfermidade. E aí, aproveitando mais uma deixa do nosso corinho, como o paralítico saiu andando, ele pegou a sua esteira, a sua cama e foi, feliz a anunciar que Jesus havia feito grandes obras. Olha a ideia que eu trouxe para a gente montar de lembrancinha para as crianças. A primeira proposta foi a que eu mostrei ali com a nossa casinha. É uma dobradura de papel, eles podem fazer ali a pinturinha da casinha e levar para casa com o versículo escrito ali por vocês. A outra proposta é montar uma maquinha com EVA e palito de churrasco, ou de picolé, porque daí não tem pontinha para as crianças, e vocês entregam para elas um homenzinho, um fantoche, um molde de senhor, para que elas possam colorir, e depois que elas colorirem, nós fixamos, pode ser uma bailarina, eu utilizei aquele metalzinho para fechar decote, E pode ser a bailarina também para as crianças, aí vocês veem conforme vocês tiverem condições aí para doar para elas. E aí vocês fixam o paralítico aqui, aquele homenzinho, e escrevam na maca que Jesus, o sangue de Jesus, o seu filho, nos limpa de todo o pecado. E aí vocês trabalham com elas essa entrega. A ideia é que aquele paralítico que estava acamado, que não podia se levantar, ele passou a se levantar e levou então a sua maca embora sem precisar mais utilizar ela. E aí vocês já têm ali mais uma atividade para entregar para as crianças. Pessoal, eu vou deixar o nosso PDF ali para vocês poderem utilizar. As ideias para essa lição seriam essas, focando na transformação que Jesus faz, a possibilidade que Jesus nos apresenta de curar nosso corpo, o nosso físico, mas também limpar o nosso coração de todo o pecado. E quando ele transforma. Cabe a nós nos mantermos firmes na palavra de Deus e não fazer o que é errado, porque quando Jesus está conosco, nós devemos fazer sempre o que é certo. Eu deixo um abraço carinhoso para vocês aqui, que Deus abençoe o trabalho que chega nas mãos de vocês. Se tiverem dúvida, por favor, no PDF vocês têm o meu contato, também tem ali as ferramentas de contato do nosso site da EBD, eb-blumenau.com.br, entre em contato conosco e eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades, eu espero aí o like de vocês também e eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Deus abençoe.